Meio-dia e... Postal Eletrônico. Vamos juntos comemorar os 462 anos da nossa cidade. E hoje seguimos com mais uma entrevista bacana sobre algum bairro aqui da capital paulista. Segundo aniversário da cidade de São Paulo, você já sabe, a nossa cidade foi sendo construída através da história, né, de cada bairro. Ontem falávamos sobre o bairro de Perus, na zona norte de São Paulo. Hoje falaremos de um dos mais tradicionais aqui da capital paulista, a Moca Belo. E para falar um pouco sobre a construção desse bairro, né, colônia italiana, o jeito Moca de ser, vamos bater um papo agora com o Fábio Argolo, historiador. Pronunciei o seu nome corretamente, Fábio? Boa tarde para você. Pronunciou sim, Fábio Argolo mesmo. Tudo jóia, Fábio? Tudo bem. Maravilha, vamos falar um pouquinho sobre a Moca, né? Talvez um dos bairros que representam melhor a cara do paulistano, a cara de São Paulo, não é verdade? Na verdade, talvez um dos bairros que represente melhor essa característica de colonização italiana da cidade, né? Também. Na verdade, essa característica de colonização italiana na Moca veio da industrialização do bairro. Uhum. Como o bairro ficava próximo da linha do trem, sim, é um dos primeiros bairros a se industrializar na cidade. E também próximo da estribaria, onde chegavam os colonos, né? Uhum. E aí, com essa proximidade, os colonos italianos iam trabalhar na indústria que se instalou ali perto. Então, uma questão geográfica ajudou a Moca a se tornar um dos principais bairros de colonização italiana. Sim, né? E isso a gente acaba sentindo muito forte em andar pelas ruas, frequentar os estabelecimentos, os restaurantes, né? Os moradores Sim. das antigas, talvez seja uma grande colônia italiana mesmo, e daí talvez venha o jeito, o sotaque paulistano de falar, pouco cantado, né? Um pouco puxando o M, o N, é bem por aí, né? Inclusive, o sotaque foi tombado como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Então, é verdade. Hoje esse sotaque é tombado, o sotaque italiano da Moca. E é um bairro extremamente residencial, mesmo com a verticalização. As pessoas que são da Moca tentam permanecer na Moca. Eu tive, por exemplo, um amigo que ele teve que mudar para o Carrão quando ele casou, e você perguntava para ele onde você mora, ele falava perto da Moca. Sim. E o moquense tem orgulho de ser moquense e não quer sair de lá. É verdade, é uma referência. E falando em Moca, a gente, né, faz associação com a colônia italiana, com aquela coisa bem característica de São Paulo. Tem um dos clubes que, né, se não o mais, talvez um dos mais queridos da cidade de São Paulo, que é o Juventus da Moca, que nos últimos anos começou a arrebanhar aí uma legião de fãs, de simpatizantes, não é verdade, Fábio? O Juventus, na verdade, ele veio do Cotonifício Crespi, né? Ele veio já dessa questão da industrialização. Foi o Conde Rodolfo Crespi, que é uma das pessoas mais importantes da história do bairro. Na verdade, ele pegou o time dos operários e fundou o time. Esse time é um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol, e o melhor jeito de conhecer a Moca, ou de conhecer o povo moquense, é ir num jogo do Juventus. Mas os jogos dos Juventus são só de quarta de manhã e domingo de manhã, porque não tem iluminação no estádio da Rua Javari. É uma coisa tradicional, né? Os jogos de manhã na Rua Javari, depois você come aquele canole, né? Canole no intervalo, depois pode ir na Esfirraria Juventus. Olha só que pra beleza. almoçar. Tem ali perto também a Pizzaria São Pedro, que é uma característica das pizzarias do bairro, que você tem na frente. A São Pedro está mais reformada, porque é a mais famosa do bairro. Mas é uma característica das boas pizzarias do bairro. Você tem um bar na frente que serve pizza no balcão e no fundo o salão. Então quem não é do bairro, não conhece, olha aquelas pizzarias e fala, não deve ser boa, e as pizzas são maravilhosas. Eles que se enganam, né? A julgar pela capa. Pela aparência. Pois é. E você falava aí do Cotonifício Crespi. Inclusive, eu estudei na Moca, e na época o prédio do antigo Cotonifício Crespi, ele foi comprado por uma rede de supermercados, e o legal é que mantiveram a estrutura antiga, a fachada, né? O que dá aquele ar bem bucólico pro bairro, aquela coisa bem tradicional, fica bonito, né? Na verdade, várias fachadas e várias construções da indústria do bairro foram tombadas. Então, por exemplo, onde era a União, fabricação de café e açúcar, foi construída, a União saiu da Moca como grande parte das indústrias, né, saíram de São Paulo, então da Moca também. Foi construído um condomínio, mas a chaminé teve que ser preservada porque ela faz parte da história do bairro, da história industrial do bairro. Então, no meio do condomínio, você tem uma praça de acesso público com a chaminé.
É verdade. E quem passava, antigamente pela Radial, até sentia o cheiro do café, né? O cheiro do café era gostoso, ruim é quando estavam fazendo açúcar. O cheiro do açúcar quando estava fazendo era ruim. Também, eu passava ali pela Rua dos Trilhos para estudar, então acompanhei de perto essa peculiaridade do bairro da Moca. Um dos primeiros bairros da zona leste de São Paulo, né? Acesso pela Radial, pela Marginal também. É uma sabe o motivo do nome Rua dos Trilhos, não? Não, me conta. Os trilhos do bonde iam até ali. Então, meu avô, por exemplo, trabalhava no centro como padeiro, ele saía do centro, pegava o bonde até a Rua dos Trilhos, e para ir até a nossa casa, que é no Alto da Moca, que é onde moravam de verdade os operários, ele ia vendendo amendoim para os operários que estavam trabalhando. Olha só. Então ele ia a pé da Rua dos Trilhos até o Alto da Moca vendendo amendoim. Por isso que se chamava Rua dos Trilhos. Que bacana, porque né? Os trilhos acabavam ali. História de São Paulo é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que você tem que sentar, conversar, bater um papo. Se a gente tivesse aqui mais 2 horas de programa, eu tenho certeza que o papo ia fluir aqui com o Fábio Argolo. Ele é historiador, falando sobre o bairro da Moca, nessa homenagem que a gente faz aqui no Manhã da Globo a bairros tradicionais, a alguns bairros importantes aqui da nossa cidade de São Paulo, já fazendo um esquenta para o aniversário de 462 anos. Uma média da população da Moca, você sabe mais ou menos, 60 mil habitantes, para mais, para menos? Não tenho ideia, da média de população da Moca não tenho ideia. Que é um bairro sei que é uma população que é uma população de pessoas que sempre estiveram no bairro, que traz essa característica de cidade no interior. As pessoas evitam sair do bairro, elas fazem o possível para continuar lá. Então, você tem famílias inteiras morando na Moca. Famílias tradicionais, né? Famílias que já estão lá, né? Centenárias até, em alguns casos. A minha família, por exemplo, há 70 anos do bairro. Pois mais um exemplo aí de moradores aí do bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. E como o Fábio falou, só pra gente encerrar aqui o quadro, um domingo que você quiser conhecer, né? Coisas tradicionais da nossa cidade de São Paulo, você pode fazer muito bem no bairro da Moca, na zona leste. Como ele falou, assiste uma partida do Juventus de manhã, depois tem almoço nas pizzarias, você dá um passeio por parques que são belíssimos também na Moca, na zona leste. Tem muita coisa para se fazer no bairro, né, Fábio? Tem o Museu da Imigração também, que é ali perto do Juventus, inclusive é só atravessar a Radial. Aí. Então é um passeio legal para fazer com a família, inclusive teve muitas famílias no jogo do Juventus. Muito bem, aí um programa para você, um programa de domingo, um programa para o fim de semana, conhecer o tradicionalíssimo bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Falei com o Fábio Argolo, historiador, batendo um papo, dando essa força pra gente aqui na Rádio Globo. Agradeço sua participação, obrigado aí pela história que você contou, dicas bacanas, curiosidades bem legais sobre o bairro da Moca. A gente se fala numa próxima, tá bom, Fábio? Tá legal. Um abraço para você. Bom trabalho para você. Valeu, Fábio Argolo, historiador, batendo papo conosco nessa homenagem que faremos à cidade de São Paulo, retratando alguns bairros aqui no Manhã da Globo.